Fala pessoal, vamos lá. Hoje nesse vídeo a gente vai fazer algumas brincadeiras aí com vetores, ok? Então hoje eu vou fazer uma introdução breve, obviamente, de vetores, operações básicas de vetores, e como a gente pode estar utilizando, e como isso é importante aqui dentro do Unity, ok? Então a gente vai fazer 4 comportamentos diferentes que usam vetores de alguma maneira. E usa algumas operações envolvendo vetores. Beleza, eu já criei um projeto aqui, eu chamo de Vector Funny. Aqui em cima está o nome, onde estou apontando com o ponteiro do mouse. Eu também já criei aqui uma pasta scripts e já criei um scriptzinho chamado Player Controller, que é o primeiro que a gente vai começar a mexer, tá bom? Mas antes, vamos agora falar um pouquinho de vetores. Eu fiz aqui uns diagramas numa apresentação e aí a gente vai estar comentando isso um pouquinho. Então, vamos lembrar aqui que a gente pode representar um ponto, né, no espaço através de 2 números, né, ou 3 números, dependendo do espaço que você está. Aqui eu estou no espaço bidimensional. Se estivermos no nosso mundo, né, no espaço tridimensional. Como por enquanto a gente só está tratando jogos bidimensionais, então escolhi apenas colocar aqui também, por facilidade, maior facilidade na visualização, apenas o bidimensional, 2 dimensões, o x e o y, ok? Então tem um determinado ponto, x1, y1, determinado pelo par, né, x1, y1, e exatamente eu posso representar esse ponto, ok? Através de uma flechinha do que nós chamamos de vetor. Esse vetor tem algumas características, uma entidade matemática que tem tamanho, né? Ele tem um comprimento que a gente chama de norma ou módulo, e ele também tem o que? Direção ou sentido, né? A direção é essa diagonal aqui, mais ou menos de 45 graus, e o sentido é daqui para cá. O sentido, então, vai ser também representado com a ajuda da flecha, ok? Bundinha aqui e a flechinha aqui. Notação algébrica, P, vetor, com a setinha na cabeça do P, vai ser igual a um par ordenado x1, y1. São as componentes x e y do vetor. A gente pode estar alguns conceitos básicos, né, que a gente vai tratar. Então, dei aqui um destaque, esse triângulo retângulo aqui formado, onde a hipotenusa é exatamente o tamanho do vetor, e os catetos são as componentes x1 e y1, né? Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu passo a raiz quadrada para o outro lado, né? E eu consigo ter uma fórmula para hipotenusa, que é exatamente a fórmula para o nosso módulo. Então, o módulo, ou ele é representado pela letra do vetor sem a setinha, ou a gente pode representar dessa maneira, vai ser igual a, então, raiz quadrada, segundo a fórmula que a gente chegou anteriormente, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ok? Vai valer a mesma coisa também, gente, no espaço tridimensional, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Esse é o tamanho. Qual que é o tamanho? Se eu colocar a régua em cima do vetor, exatamente vai dar esse número. Então, se eu tiver um vetor aqui com componente 3, 4, aqui vai ser 5. Então, se colocar uma régua, vai dar 5. Beleza, então aqui é um outro exemplo, que o vetor não precisa necessariamente ser uma posição no espaço, ele também pode ser outra entidade física, né? Outra grandeza física, como, por exemplo, velocidade, deslocamento, antes de mais nada, né? Deslocamento, velocidade, força, entre outros, ok? Aqui eu tenho um exemplo de velocidade, então a velocidade também tem sua componente x e sua componente y, ok? O módulo da velocidade eu posso representar da mesma maneira, então a soma
a raiz quadrada, perdão, dos quadrados das suas componentes. E um conceito bem interessante é a gente, na verdade, calcular um vetor com a mesma direção e sentido do nosso vetor original, só que com tamanho 1, ok? A gente dá um nome especial aqui com um chapéuzinho, okay? Um centro circunflexo, de versor, que é o vetor original dividido pelo seu tamanho, ok? Lembrando que isso aqui é exatamente o tamanho do V vetor. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço essa divisão? Eu estou pegando o vetorzão e simplesmente diminuindo o tamanho dele ao tamanho 1. A gente chama esse processo de normalização, tá? Esse nome vai aparecer bastante. Então, se eu tenho esse versor como sendo algo que tem a direção e o sentido, só que módulo 1, se eu multiplicar pela intensidade, o módulo desse vetor, eu retorno ao vetor original. Então, é uma maneira de escrever, de separar tamanho, ok? De direção e sentido. Porque como ele tem tamanho 1, né? Se você multiplicar por um determinado valor, o tamanho vai ficar exatamente esse valor, porque o tamanho é 1, é unitário. Então é uma maneira de representar bastante interessante, a gente vai utilizar essa maneira de pensar bastante vezes, ok? Então, representando aqui, eu tenho o Vzão, né? o Vzão vetor, ok? E normalizo ele e consigo achar o V versor, ok? Se eu multiplicar V versor, eu consigo voltar para o V vetor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de outra propriedade, que é a soma de vetores. Então imagine que eu tenho esses dois vetores, esse P2 com componente x2 e y2 e esse P1 com x1 e y1. E eu quero somá-los. Como eu faço isso? A gente usa o regrinha do paralelogramo, que diz o quê? Que eu vou colocar a bundinha de um dos vetores na setinha do outro vetor. E daí eu vou traçar um vetor resultante da soma, da bundinha de um até a setinha do outro. Exatamente isso. Ó. Então eu coloquei esse vetor, que agora eu coloquei ele um pouquinho em cinza, eu coloquei ele exatamente na setinha do outro, ok? E a resultante vai ser exatamente, o resultante da soma vai ser exatamente saindo da bundinha aqui, do primeiro vetor, até a cabecinha, até a setinha do outro, ok? Então P3 é P1 mais P2, algebricamente a gente soma as componentes, tá? x1 mais x2 vai ser a componente x, a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Até aqui é x2, e esse tamanho aqui, a gente sabe que é x1. Então, tudo isso aqui vai ser x1 mais x2. Até aqui é y2. E a gente sabe que isso aqui tudo é y1, que é exatamente isso até aqui. Então, vai ser y2 mais y1. Então, essa é a forma de somar algebricamente e graficamente. Beleza. Mas se fosse a diferença de dois vetores? Isso aqui também é bastante interessante para a gente. Bom, a gente pode entender que P2 menos P1 é a mesma coisa que a soma de P2 com menos P1. Menos P1 é o inverso de P1, ou seja, o que vai acontecer aqui? Menos P1 vai inverter o sentido, então vai manter o tamanho, vai manter a direção, não vai mudar essa inclinação, né? Mas a setinha e a bundinha vão se inverter. Então você, na verdade, vai somar com o inverso desse P1. Olha lá o que acontece. Quando a gente faz o inverso, ó, tá vendo? A bundinha está aqui e a setinha aqui está. Olha que interessante, ficou já setinha com bundinha aqui. Então, já está prontinho para fazer a soma de dois vetores. Então, já pego da bundinha de um e levo para a setinha do outro. Então, esse vetor verde é exatamente P2 menos P1. E o que é legal? Se esse P1 e P2 são posições de um determinado objeto, ele saiu daqui e foi para cá, esse vetor é o vetor deslocamento. Okay? Exatamente é o ΔS vetorial.
Aqui é simplesmente uma representação, né? Eu só tirei e coloquei esse vetor na origem, para mostrar que então vai ser a subtração das componentes, x2 menos x1, y2 menos y1. Okay? O que é interessante esse cara aqui? Ó? Que a gente pode pensar um pouquinho diferente. A gente pode pensar o seguinte, ó, eu quero ir para esse ponto, isso vai ser muito comum para a gente. Eu quero ir para esse ponto. Eu quero ir para esse ponto. Então eu posso pensar que P2, que é o ponto que eu quero ir, é exatamente P1 mais esse deslocamento P3. Já está aqui com bundinha e setinha, então vai dar exatamente P2 a soma. Tá? É só uma maneira de enxergar, e a gente vai entender por quê que eu quero enxergar dessa maneira. Por quê? Porque agora eu pego esse P3 e torno ele unitário. Porque no jogo, o que eu vou fazer? Eu não vou querer um teletransporte já para o ponto-alvo. Eu vou querer, na verdade, ir aos poucos em uma determinada direção. Então, interessante, por exemplo, se esse aqui é o meu alvo, eu quero ir nessa direção do vetor de deslocamento entre P2 e P1, porém eu não quero ir de repente, eu gostaria de ir aos poucos nessa direção. Então, por que é interessante achar o P-versor, que é o P3 normalizado, é o P3 com tamanho 1? Porque agora eu posso multiplicar esse versor pelo tamanho que eu quero. Por exemplo, uma determinada velocidade vezes um ΔT. Então a gente vai fazer o nosso deslocamento numa determinada direção específica, ok? Então eu fiz uma pequena animaçãozinha aqui. Então no quadro eu vou estar aqui, no outro quadro eu vou estar aqui, e no outro quadro eu vou estar aqui. Tá vendo? E assim por diante. Ah, Diogo, e se de repente o target ele muda de posição? Se eu estou fazendo o cálculo de P3 a todo momento, e assim o perversor a todo momento, isso vai ser atualizado. Então imagina lá, puf, ele mudou ali, olha que legal. Então eu vou também calcular um novo P3 e com isso, automaticamente eu já vou para essa direção. Beleza? Então tendo isso em mente, principalmente esse último exemplo, a gente vai agora começar a brincar. Esse aqui é o próximo assunto, deixa ele aqui. A gente vai começar a brincar com Player Controller. Então, nosso primeiro comportamento, vou criar aqui um player na minha cena, um 2D Object Sprite, vou chamar ele de Player, e eu não tenho aqui nenhuma Sprite Monza, vou pegar essa default aqui, que na verdade nem para esse fim, mas ok. E como ele é muito pequenininho, ainda vou colocar a escala x5 e y5, ok? Só para a gente poder brincar um pouquinho com o comportamento. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? O primeiro passo que eu vou fazer a gente ainda não vai brincar com esse último conceito de target, ok? Isso vai ser o segundo e o terceiro exemplo, o segundo exemplo, na verdade. Primeiramente, eu vou fazer a movimentação bidimensional desse objeto, ok? Então, esse player aqui, para o futuro eu vou precisar de uma malha de colisão. Então, já vou colocar, já vou dar uma ajustada aqui no raio. 0,085 tá bom. E vou colocar também um Rigid Body 2D. Eu posso estar mudando aqui esse Gravity Scale via componente, porque eu não quero que ele caia, né? Que aqui seria, na verdade, uma movimentação ao estilo top-down, ok? Então, estou olhando de cima. Então, mas eu vou fazer isso via script, tá? Um pouco mais interessante para a gente. Então, vamos lá. Vou declarar aqui uma caixinha para guardar minha componente Rigid Body 2D. Vou pegar essa componente quando o start for chamado. Okay. E aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é exatamente aquilo que eu já comentei, acabei de comentar. Eu vou falar para a gravidade, a escala da gravidade, da componente Rigid Body Gravity Scale.
da componente rigid body. Olha lá, Graph Scale. Então, vou ajustar em 0. Ok? Toda a movimentação eu vou fazer dentro do Fix Update, na verdade. Eu vou fazer o que, basicamente? Eu vou pegar... Eu vou montar... A ideia é o quê? Eu quero ajustar a velocidade do meu objeto. É exatamente a velocidade do rigid body do meu objeto. Então, eu preciso de montar um vetor. Tá? Lembrando que o tipo que define a velocidade é um vector tree. Exatamente um tipo que representa uma entidade vetorial aqui no Unity. Vector 2 você vai ter a componente x e y, e vector 3 você vai ter x, y e z. Ok? No nosso caso, como o rigid body 2D, a gente vai utilizar o vector 2. Tá? O rigid body, a velocidade no rigid body 2D é do tipo complexo vector 2. Ok? Então eu preciso de duas componentes, x e y. Então primeiramente eu vou fazer devagarzinho, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, a componente x desse vetor que eu vou montar vai ser baseada no input.getAxis horizontal. E a y, dir y, vertical. Vou montar esse vetor, então vector2 dir, não é dir x nem dir y, é dir, de direção, né, de direction. New vector2, vou criar um novo vetor e vou passar as componentes x e y desse vetor. Lembra que eu quero esse dir x e dir y, por exemplo, se eles forem 1, 1, se eu calcular a norma, o módulo, o tamanho, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 2. Raiz de 2 é maior do que 1. Então esse vetor não tem tamanho 1. Então eu quero fazer aquele negócio que a gente tinha comentado lá no slide passado. Exatamente, eu quero deixar o nosso vetor de tamanho 1 para eu escolher realmente qual que é o tamanho, eu controle realmente qual que é o tamanho desse vetor, ok? Então, vou fazer isso aqui, ó, dir, antes de usar dir normalize. A partir daqui, ele está normalizado. Eu vou precisar deixar aqui para o Level Designer a velocidade. Um pouco menor, 3,0. E aí eu posso utilizar, então, e já passando para velocity do rigid body. Então, velocity recebe a intensidade vezes o versor dir. Né? Então, direção. É aquela fórmula que estava lá, V vezes V chapéu. Okay? Então, a velocidade, a intensidade e a direção e sentido. Ok, pessoal? Vamos dar uma testadinha. Tá. Dá um play. Perdão. Ok, olha que legal. A gente já tem a movimentação básica do nosso player. Bom, eu não vou criar outra cena, tá? Eu vou fazer tudo na mesma cena e aí eu vou retirando esses scripts e dando comportamentos diferentes, ok? Porque agora a gente vai para o próximo, que é o seguinte. Eu gostaria agora, ao invés de movimentar diretamente através do teclado, eu gostaria que se eu clicasse em um determinado ponto da tela, esse player se movesse até esse ponto, ok? Então, algumas coisas vão acontecer diferente. Primeiramente, eu estou clicando na tela. A tela
na verdade, é em coordenadas do dispositivo, é em pixel. Não são as coordenadas exatamente do meu objeto dentro do mundo de modelagem. Então eu tenho que converter. Ah, Joe, nossa, isso é muito difícil. Não, então, quem faz o papel de levar a informação do mundo para a tela é a câmera. Então a câmera é exatamente esse porta-voz. Ela que vai conseguir converter também, para mim, exatamente uma coordenada em pixel no equivalente, na posição equivalente no mundo. Ok? Então vamos lá, vamos ver como a gente faz isso. Então, inicialmente, eu já vou tirar esse player controller, eu mandei editar aqui, vamos remove component, e eu vou criar um outro script chamado player controller click. E vamos lá. Então, esse início aqui é parecido, vou aproveitar do player controller, tá? Eu vou precisar de uma velocidade, intensidade de velocidade, eu vou precisar da componente rede de body. E como eu falei, eu vou precisar da câmera. Então, eu vou colocar aqui public camera, cam. Perfeito. E aí aqui eu posso estar colocando esse script aqui no player, lembrando, ok? Então vai aparecer aqui no inspector e está esperando uma componente câmera. Então se a gente pegar aqui a main camera e arrastar, ele já vai pegar a componente câmera desse objeto. E com isso a gente já pode fazer esse processo de comunicação. Então vamos analisar como a gente faz isso, primeiramente. Então, antes de mais nada, eu preciso de clicar. Então, vamos apresentar aqui como eu posso analisar o evento de clique. Então, aqui no input eu tenho um get mouse button down, up e sem nada, só o get mouse button. Então ele está falando aqui, enquanto você estiver pressionando o botão do mouse, enquanto aqui no momento que você começou a pressionar e no momento que você liberou o botão do mouse, ok? A gente vai pegar exatamente o clique, apenas uma vez. Então eu quero get mouse button down. E aí eu posso passar o quê? Um número. O 0 vai ser o botão esquerdo e o 1 vai ser o botão direito, tá? Então eu vou pegar o 0. Ele vai retornar o quê, então, para mim? Um booleano. Aqui é um booleano. Então ele vai retornar verdadeiro se você clicou, falso se você não clicou. Então a gente pode usar isso dentro de um if. Se eu pressionei, então, o botão do mouse, ah, Diogo, mas eu quero saber aonde o mouse estava. Ah, então vamos fazer, ó, print, input, mouse position. Você pode pegar o mouse position em qualquer momento, não necessariamente apenas quando você dá um clique. Só que nesse caso, como eu coloquei dentro de um if, só vou imprimir, na verdade, a posição do mouse só quando eu der o clique. Ok? Então, para vocês perceberem, né, que não é... Vou colocar aqui, tem standalone. Então, aqui é uma resolução de 1024 por 768. Tá vendo? Aqui vai ser próximo do 00 e aqui vai ser próximo aqui do 1024 por 768. Aqui vai ser mais ou menos o meio. Só que, tá vendo? Aqui é tudo em coordenadas de pixel, ok? Não é a coordenada do mundo, ó, tanto que o player está no 000 e eu estou aqui numa posição 512,381, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, indiretamente. E quem vai fazer essa conversão é a câmera. Ela faz para mim. Então vamos ver como a gente faz essa conversão. Então, ao invés de fazer isso, printar, eu vou agora atribuir esse mouse position, ele é um vector tree, mouse pos, vou chamar. Vou guardar nessa caixinha aqui. Ele é um vector tree, isso que eu queria mostrar. E aí, aqui ele até fala, ó, a posição do mouse atual em coordenadas de pixel. Então guardei aqui. Agora eu quero converter usando a câmera. Então vamos ver o que a câmera tem a nos oferecer? Vamos.
Então eu já vou criar aqui, na verdade, um vector tree, que a gente vai utilizar futuramente, chamado point word. E aí vamos ver o que a câmera tem a oferecer para a gente. Vamos ver se tem alguma coisa com screen, né? Porque é exatamente o dispositivo. Nossa, olha que interessante. Screen to word point. Então já é o quê? Já é bem explicativo, né? Um cara que vem da screen, eu vou converter para um ponto no mundo. E ele espera o quê? Um vector tree. Olha lá. Está falando isso, aliás. Olha lá. Transforma uma posição no espaço do dispositivo no espaço do mundo. Então vamos ver como faz isso. Mouse pos. E aí eu vou printar esse point word. Agora sim. Ó, for próximo aqui, ó, tá bem próximo de 0, tá vendo? Aí ele coloca o z como menos 10, porque não faz sentido o z pra gente, né? Que a gente está vindo de uma coordenada, que é screen, que é bidimensional. Então, menos 10 é devido à coordenada z da câmera. Ok? Legal? Tanto que a gente pode ter que tomar cuidadozinho aí para não passar essa coordenada para o player, tá? A coordenada z especificamente, né? Como o player está em 0, em z, a gente vai ter que certificar que o ponto aqui convertido, o z, tem que ser 0 também. Então, vamos lá, voltar para o nosso... Perfeito? Aí o que eu vou criar aqui? Eu vou criar um ponto alto. Então, qual que é a ideia? Vamos lá. A ideia é que, de alguma forma, eu vou implementar aqui o fix update, né? De alguma forma, eu passasse essa informação do ponto que eu cliquei, porque agora eu tenho um ponto no mundo. Então, esse ponto no mundo, eu quero que agora o meu objeto vá até esse ponto, né? Então, de alguma maneira, eu gostaria que o meu objeto fosse para aquela direção. Então, vamos ver como a gente faz isso. Vou criar aqui, antes de mais nada, então, um vector tree target point. Inicialmente, esse target point começa até com a posição do nosso player, a posição inicial dele, tá? Para ele já não começar andando, eu já vou falar, ó, não, você está exatamente no target. E aí eu vou fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Vou calcular exatamente para onde ele tem que ir, ok? Então, o target point é exatamente para onde ele tem que ir sempre. Esse target point pode mudar, que nem a gente fez lá no slide. Ele pode mudar, mas eu sempre vou estar calculando exatamente a direção que eu tenho que ir para chegar nesse target point. Como a gente calcula essa direção? Através da diferença de vetores, como a gente fez lá. Então, eu vou definir aqui um vector to dir. Qual que é a posição final? Então, o vector dir vai ser a posição final menos a inicial. Target point, ponto position. Perdão, target point é um vector tree, né? Target point menos a posição atual. Normalizo. Aqui, ó, vocês podem estar se perguntando, Diogo, target point e transform point position são vector trees. Para fazer a diferença, eu preciso de dois vector trees, né?
ou para fazer diferença. O target point não podia ser vector2, porque ele não ia permitir essa diferença. Então, target point é vector3, esse cara é vector3, o resultado é um vector3. Mas quando a gente atribui isso a um vector2, automaticamente a coordenada z é ignorada. Então, o vector2 dir está sendo pego o x e o y dessa diferença. Okay? Então, isso aqui é permitido aqui dentro do unit. Então, normalizo o target point, deixo o tamanho 1, ok? E aí eu faço RB2D, a gente vai ter que fazer mais alguma coisinha, mas vamos ver o que vai acontecer. Velocity é speed intensity vezes dir, perdão. Outra coisa que eu vou fazer é que eu não estou atualizando o target point, né? Então, na hora que eu já peguei a posição aqui convertida do mouse position, eu vou fazer target point, recebe, point word, ok? E só vou garantir que o z é 0. É aquele papo que eu falei para vocês. A câmera está em -10, mas os objetos estão em profundidade 0. Então, vou garantir a mesma profundidade aqui, para não mexer no Z do meu player. Sempre vai ficar em 0. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, se a gente não tiver feito nada de errado, vai ter um comportamento ainda inadequado, a gente vai discutir, mas vamos lá, está de bom tamanho. Errei aqui, ó, aqui eu estou normalizando o target point, tá? Então, dir normalize, target point menos transform position, dir normalize, RB2D, velocity. Tá vendo? Ele vai ficar com esse comportamento inadequado, vai ficar esse flick aqui, ele vai ficar tremendo, ok? Por quê? Ele está querendo chegar nesse ponto, ok? Mas a velocidade dele nunca para, então eu tenho que parar ele, né? Eu estou dando uma velocidade e ele está ficando. Então ele vai, passa do ponto, volta, passa pelo ponto, volta. Então ele fica indo e retornando em torno do ponto-alvo, ok? Então o que eu vou fazer agora é exatamente analisar se eu cheguei naquele ponto. Então aqui a gente vai colocar um método muito importante, uma funcionalidade muito importante de vetores. Então, se eu tenho que parar. Então eu vou falar o seguinte, se eu estiver muito perto, ou seja, se a distância minha e do alvo, a distância minha eu transformo em point position, e do alvo é o target point. Se a distância entre os dois for muito pequenininha, eu vou parar. Okay? Então se ela for maior do que esse pequenininho, eu ando. Se ela for menor, caso contrário, então se ela for menor, eu paro. Como eu meço essa distância? Como o target point e o transform point position são vector trees, eu vou usar essa funcionalidade do vector tree, ó, vector tree.distance. Aí o distance você vai passar o quê? 2 vetores. E ele vai retornar um float, que é exatamente a distância entre esses 2 vetores, esses 2 pontos, no caso. Target point e o transform ponto position. Se ela for maior que 0.1, meto bala. Caso contrário, considero que chegou. Então, se eu considero que chegou, eu vou fazer a velocidade dele zerar. Você pode fazer new vector to 0, 0, ok? Ou fazer vector to ponto zero, ok? É um atalho. Aí já vai ficar bem mais interessante.
Olha lá, que legal. Acelerada nesse cara aqui, um pouquinho. Eu posso aí estar mudando no decorrer do processo. Bem legal, né, pessoal? Então, eu vou fazer só mais um detalhe, só para a gente enxergar, entre aspas, esses vetores, ok? Eu vou usar, então, ferramentas de depuração, aquelas ferramentas que ajudam o desenvolvedor, e vou desenhar aqui no update exatamente esse target point, o transform position em relação à origem, tá? E eu vou desenhar também o vetor direção, que é exatamente a diferença entre os dois, ok? Então vamos lá. Como eu uso? Debug, quero desenhar uma linha, draw line. Eu passo o início dessa linha, então vou desenhar primeiramente aqui é a origem do mundo, né? Aqui a posição do nosso player e vou dar cor para ele de preto. Vou aproveitar aqui, dar uns Ctrl C. Aqui eu vou desenhar também a partir da origem o target point. E vou dar cor, pode ser vermelho, ou não, pode ser branco, né? E o último sai do transform position e vai até target point. E a cor vermelha. A gente vai observar essas linhas aqui na cena, né? Então vamos observar na cena. Vamos interagir aqui no game, mas olha lá que interessante. Tá vendo? Dei um pause aqui. Então eu tenho o target point, temos aqui o vetor representando o transform.position, a posição do player, e eu quero para esse ponto, então é calculado exatamente esse vetor em vermelho, que é o dir nosso. Tá? Ele vai ser normalizado e a gente pode agora colocar a velocidade nessa direção. A velocidade nessa direção vai gerar um deslocamento nessa direção. Legal, né? Bem visual. Eu sei que vocês podem até comentar esse bloco. Quando vocês acharem interessante visualizar novamente, descomenta. Perfeito? Então, esse é o segundo exemplo. E agora a gente vai para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, vou criar um script aqui. Vou chamar de player controller kick. A gente vai entender porque eu quero dar um chute no player. Ok? Basicamente, a gente vai precisar também essa inicialização aqui. Okay? Vai precisar dela. Então, já deixa aqui. E eu vou explicar agora o que eu desejo fazer. Vamos lá. Esse exemplo, player kick, eu vou remover aqui também. Move. E o kick eu volto aqui do player. Ok? Então, já estou com a componente nova aqui no player. O que eu gostaria? Eu gostaria, na verdade, de fazer uma espécie de efeito estilingue na movimentação. Ou seja, eu gostaria de clicar sobre o objeto e, enquanto eu estiver clicado e arrastando para trás, eu estou, na verdade, definindo uma força que vai ser aplicada
essa força, na verdade, a direção dela vai ser exatamente determinada pela relação entre o ponteiro do mouse e o player, e a distância que eu tomo vai determinar também a intensidade dessa força. Quando eu soltar o clique, vai ser gerada exatamente vai ser calculada essa força e aplicada sobre esse objeto, obedecendo então a direção em relação ao ponteiro do mouse e o transform position aqui do player, e também a intensidade proporcional exatamente a essa distância que eu tomei após o primeiro clique aqui em cima do objeto. O que é interessante? Eu quero que, para ter esse efeito, eu não quero que, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, eu não quero que esse objeto seja jogado para frente. Eu quero, na verdade, que só seja permitido esse tipo de efeito se eu começar, na verdade, a clicar dentro desse objeto. Okay? E aí, por isso que eu já tinha colocado um Circle Collider, que aí a gente vai precisar, para detectar esse clique dentro do objeto, na verdade, vai ser dentro de uma malha de colisão que eu vou detectar. Então, por isso que eu coloquei já uma malha de colisão casada com o desenho do nosso player. Então, vamos ver como a gente faz isso. Okay? Então, isso aqui também pode ser meio que aproveitado também para um drag, ok? Indiretamente pode. Então, a gente pode... Fica de tarefa aí para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Bom, o que eu vou precisar mais aqui? Eu vou precisar da câmera. Por quê? Porque eu vou pegar o clique do mouse e identificar se esse clique do mouse, a posição onde no momento que eu cliquei, está em cima do player. Ok? Então, vou precisar da câmera. Vou precisar, obviamente, da Speed Intensity. Não necessariamente. Né? O Speed Intensity, esse cara já eu não vou precisar mais. O que eu vou precisar, na verdade, é um fator vamos falar de proporcionalidade, né? Porque eu não vou pegar simplesmente a distância que eu arrastei e já passar isso como intensidade da força. Eu vou controlar exatamente o quanto eu quero multiplicar essa distância, né? E assim calcular a força através desse parâmetro. Vou chamar de Force Sensitivity. E vou colocar aqui um valor 10. Depois a gente vê qual que é o valor bom. Bom, aqui é só isso mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Primeiramente, eu tenho que identificar, tenho que descobrir como, vamos por partes, ok? Primeiramente, como eu posso identificar se eu cliquei fora ou se eu estou clicando nesse objeto, ok? Então vamos lá. Então a gente já viu que eu posso guardar que eu posso calcular, resgatar a informação da posição do mouse no momento do clique. Como a gente fez isso? Input, get, mouse, button down, 0. Ok? Aí a gente fez o quê? Mouse, pos, receber, input. Então, no momento que eu cliquei, que é o momento que eu tenho que identificar também se eu cliquei dentro ou fora do player. Mouse position. Agora eu vou fazer a conversão, como a gente fez no exercício anterior. Point word. Opa, errei aqui. Screen. To viewport, não. Screen to word point. Passando o mouse position. E aí ele vai converter para mim. E agora vem o ponto novo. A gente já viu o raycast, né? Que é exatamente ele vai fazer um teste de um raio se ele intercepta alguma malha de colisão. A gente pode fazer um teste envolvendo, na verdade,
a sobreposição de um ponto no espaço, de maneira muito parecida com o request, só que ele vai fazer um teste com um ponto. Eu vou passar um ponto e falar o seguinte, ó, esse ponto, ele está sobrepondo alguma malha de colisão? Está dentro, tá? Sobrepondo você pode ter como estar dentro de alguma malha de colisão. Aí ele vai retornar exatamente a malha de colisão que ele interceptou, ok? Que ele está sobreposta, que ele está dentro. Então, ó, a gente vai obter isso do physics 2D.request. Não, agora é diferentinho. A gente vai usar o overlap point. E a gente vai passar o ponto que a gente quer analisar. Exatamente ao ponto referente no mundo ao mouse position, né? O point word. Se ele detectar alguém, ele vai retornar um collider 2D. Tá? Ele vai retornar para mim, olha lá, cadê o overlap point? Olha lá, ele retorna um collider 2D. Então, vamos lá. Se ele não interceptar ninguém, essa caixinha vai estar vazia, ou seja, vai estar com valor nulo. Se ela interceptar alguém, vai ser algum valor diferente de nulo. Então a gente vai conferir isso. Então, se não detectou ninguém, gente, não tem que ignorar, não vai fazer nada. Então, a primeira restrição que a gente vai fazer é o seguinte: é não nulo? É diferente de nulo? Ok? Então não vai ter um else aqui nem nada. Por quê? Porque não me importa, pelo menos aqui dentro, né? Não me importa, para esse if não vai ter nenhum else, porque não me importa outra coisa. Tem que ter detectado algo. Detectou algo? Detectou. Agora eu vou perguntar se esse algo sou eu. Aí como eu vou fazer isso, Diogo? Aí tem várias maneiras. O que você tem que comparar? Você tem que fazer uma comparação com alguma componente sua. Por exemplo, eu posso perguntar para esse collider que foi detectado, eu posso pegar o transform relacionado a esse collider. Então lembra o seguinte, no Unity as coisas são muito conectadas. Então se eu tenho uma componente de algum GameObject, eu consigo acesso ao GameObject em si e qualquer outra componente. Então eu peguei aqui esse collider, obviamente ele não existe sozinho. Ele sempre está associado a um GameObject, que é uma componente. O componente não existe sozinho. Então, esse collider, ele está, se ele é diferente de nulo, né? Ele existe aqui em mãos, tem algum valor não nulo aqui em mãos, ele existe associado a um objeto de jogo. Especificamente, o que eu estou fazendo aqui com o ponto transform? Eu estou pegando a componente transform no qual esse collider está. E vou comparar com o meu transform. Se eles forem iguais, quer dizer que esse negócio está dentro de mim, esse ponto, na verdade. Agora, se for diferente, ele está dentro de outro. Porque a gente depois vai brincar que a gente pode colocar mais de um player, ok? Então a gente pode brincar com mais de um objeto. E aí eu quero exatamente essa força sendo aplicada individualmente. Então eu estou comparando. Se eu cliquei em outra coisa com malha de colisão, que não sou eu, não vai entrar nesse if. Porque vai ser um outro transform que não vai ser igual ao meu. Agora, se eu cliquei em mim, esse transform vai ser igual a esse. E aí eu vou entrar aqui dentro do if. Ok? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Print. Vou até colocar aqui, ó. A gente pode colocar uma propriedade que é o name, que ele vai printar isso aqui já é pré-definido, tá? Ele vai printar o nome do GameObject. Então vamos ver o que acontece. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou duplicar esse player para a gente comparar. Ó. Então os dois têm esse script. Vou dar um play e vou ver o nome que é impresso. Dá um play. Se eu clicar fora, esqueci só de associar a câmera. Aqui, ó. Nos dois, tá? Então, como os dois são idênticos, eu vou selecionar os dois e vou setar a câmera dos dois ao mesmo tempo. Vou dar um play. Clicando fora, ó, não está imprimindo nada. Cliquei,
player, cliquei no outro, player 1, cliquei nesse, player 1, player 1. Fora, não tenho mais nenhuma informação. Beleza? Vou, por enquanto, remover esse player 1, só deixar o player e vou voltar para o meu código. Então, legal, né? Ele já conseguiu já focar no objeto clicado. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. No momento que eu soltar o objeto, que não importa para mim quando eu estou mexendo no objeto. Porque o drag, a gente pode só pensar nele, né, como ele sendo um evento determinado pelo início e pelo final. Ok? Porque no momento que você clicar, arrastar e soltar, você vai ter obrigatoriamente o quê? Um evento mouse button down, seguido depois, quando você está liberando o drag, de um mouse button up. Para a gente importa só esses dois eventos. Enquanto você está fazendo o drag, não importa, porque na verdade o que eu vou querer? Só na hora de você acabar o drag e soltar é que eu vou analisar qual que é a distância e qual que é a direção do ponteiro do mouse em relação ao player. É só nesse momento que eu preciso. Tá? Quando eu estou arrastando e brincando e girando, não me importa. Só me importa quando eu liberar esse botão. Então, o que eu vou fazer para identificar que esse cara foi agarrado, né? Ele está no modo estilingue. Porque essa questão, se eu colocar aqui, então vamos escrever aqui, ó. Se eu colocar else if input ponto get mouse button up. Então, ó, vamos raciocinar aqui comigo. Quando eu apertar o botão esquerdo, então vou fazer exatamente isso. Primeiramente, não estou fazendo nada, né? Eu só estou, na verdade, identificando se eu cliquei sobre ele. Por que eu tenho que identificar que eu estou clicando sobre ele? Porque se eu clicar fora, tá? Clicar fora e soltar, ok? Ele vai entrar nesse else if de qualquer maneira. Então, eu tenho que restringir que quando eu soltar o botão, obrigatoriamente, esse cara teve que ter ocorrido nessas condições. Ou seja, eu não posso simplesmente clicar e soltar e acontecer alguma coisa com esse cara aqui, não. Não pode acontecer isso. O que eu tenho que fazer? Quando eu soltar, eu tenho que garantir que o clique inicial ocorreu aqui dentro. Tá, Diogo, você já garantiu aqui, mas esse cara ainda não sabe. Então a gente tem que ter alguma variável que guarda a informação que isso aqui foi um sucesso. Então eu vou criar um booleano, chama de locked, começa com falso. Então, ao invés de ter esse print, eu vou colocar que locked virou true. Então, isso que está dizendo o quê? Que quando o mouse button down ocorrer, eu vou garantir, através da atribuição ao locked, que esse evento ocorreu exatamente em cima do nosso player. Okay? Porque se não ocorrer, locked vai ser falso. E aí o input get mouse button up, ele de alguma maneira ele vai ter que ser anulado aqui, esse else if. Quando for verdadeiro, aí eu vou aproveitar esse get mouse button up. Como a gente faz isso? Exatamente usando aqui o operador lógico, AND com locked. Locked. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, ó,
Teve um get mouse button down, 0, ou seja, do botão de esquerda, perdão. Não foi em cima do player. O locked não vai virar true, ele vai ser falso. Se você soltar esse botão, como é falso, não importa o que seja aqui, não vai entrar. Então não vai ser adicionada a força, que a adição da força vai ocorrer aqui. Se por acaso você deu o mouse button, ocorreu o evento de mouse button down, do botão esquerdo, e foi em cima do objeto player, locked vai virar true. Logo, você vai permitir o efeito Stiling quando você liberar o button up. Então essa é exatamente a ideia. Por isso que a gente precisa desse locked. Porque eu quero exatamente que o efeito Stiling só ocorra quando eu começar a esticar a partir do objeto. Como a gente faz isso, então? No momento que eu soltar o botão e é garantido que eu soltei o começo aqui do arrastar foi dentro da área do player, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que recalcular isso aqui. Eu vou ter que saber exatamente a posição equivalente do mouse position quando eu soltei o botão. Aí vai ser parecido com o exercício anterior. Vou calcular a direção que eu tenho que ir. Ok? Ah, Diogo, por que você inverteu agora? Porque eu vou arrastar para trás, né? Então, o vetor tem que apontar para frente. Então, é o final menos o inicial, tá? Ele tem que apontar nesse sentido, porque a força tem que ser para cá. Vou arrastar para trás e ele vai para frente. Então, por isso que é invertido. Transform position menos esse point word. E aí eu posso, nesse caso não preciso normalizar, né? Porque eu quero exatamente o tamanho do vetor para calcular a força, né? Para exatamente ter o efeito de eu esticar mais, ficar mais forte a força. Add force, dir, e aí eu coloco esse ajuste. Essa force sensitivity é exatamente para ajustar o quão forte você quer. E obviamente, gente, a gente já coloca que a gente já utilizou esse locked. Então o locked vai virar falso quando você liberar o dedo, ok? Liberar o botão do mouse. Senão você vai, na próxima vez, a gente vai ter um problema com esse locked, né? Então é bom a gente já tornar ele falso. Aí a única coisa que eu vou fazer é, se você está no estado locked, você está no modo drag aí, eu vou mandar desenhar, ok? Desenhar todos, aqui eu vou ter que desenhar em todos os momentos, né? Eu quero realmente ver a força que você está criando. Então, vector to dir, transform ponto position menos point word. E aí eu vou usar, ao invés de usar o debug drawline, eu vou usar o debug drawray, tá? Que você passa um ponto de origem, ok? E a direção. A direção aqui é uma direção com tamanho também, tá? E red. Então isso aqui, novamente, também é só para debug, só para depuração, só para a gente visualizar essa força sendo gerada. A gente vai observar o raiozinho aqui na cena, na verdade. Olha lá. Olha que legal. À medida que eu giro, se eu solto, eu posso pegar ela aqui, ó. Aí eu posso fazer umas coisas mais interessantes. Primeiramente eu vou ajustar essa... Está muito fraca essa força, né? Vou colocar uns 50 aqui, vamos ficar legal. Aí fica já uma força maior. Aí vocês podem brincar, em que sentido? A gente pode até colocar aqui umas paredes, vou criar um objeto vazio,
colocar ele no centro. E dentro dele eu vou criar outros objetos. Então esse aqui eu vou chamar de paredes, né? Walls. E aí eu vou colocar 4 objetos de jogo dentro dele. E todos vão ter Box Collider 2D. Aí eu vou colocar cada um num canto. Um vai vir para cá, outro vai vir para cá, outro vai vir para cá, e outro vai vir para cá. Aí esse primeiro, eu vou mexer aqui no Box Collider, no Size Y, né? Vou dar uma aumentada. Esse também no Y. Esse aqui no X. E esse aqui também no X. Olha lá. Se você selecionar o Pi, aí a gente vai ver todos os colliders ao mesmo tempo. Okay? Aí outra coisa legal é eu vou criar uma pastinha aqui no Project chamada Materials e eu vou criar aqui um material físico. Cadê? Create. Só que tem que ser o 2D, tá? Physics Material 2D. E vou chamar de Rubber. E vou colocar o Bounciness em meio. E aí vocês podem arrastar para o player aqui já direto, tá? Aí ele vai ser colocado na malha de colisão. Então a malha de colisão ela vai ser elástica, entre aspas, tá? Vai ter efeito de bounciness. Porque senão a gente ia bater na parede e ele ia ficar colisão inelástica, né? Vai parar e grudar na parede. Então eu quero dar umas ricocheteadas aí. E aí o que eu vou fazer é duplicar esse player, inclusive. Vou colocar 2. Aí eu posso brincar com os 2. Deixa eu ver só quanto está a intensidade aqui. Voltou para o original. Então vou colocar os 2,50. Que eu acho que eu fiz no modo play. Olha lá, legal. Eu vou pegar esse. Oh, Jesus, errei. Vamos pegar esse cara aqui. Olha lá. A gente consegue até permitir a visualização desses gizmos, né, dessas ferramentas visuais para ajudar o desenvolvedor, apertando aqui na aba Game, nesse botãozinho Gizmo, tá? Então a gente consegue até agora, olha lá, tá vendo que apareceu? Então, depois a gente vê no futuro, que a gente também pode mandar desenhar, poder até desenhar uma flechinha para ficar mais... Tá difícil, hein? Aqui. Deixa eu pegar. Pega esse cara aqui. Tá com os 2 colhidos. Aí, pronto. Legal, né, pessoal? Então, o próximo vídeo a gente vai comentar exatamente o último exemplo que eu vou dar, usando aqui, né, fazendo essas brincadeiras com vetores, que é o comportamento autônomo de um inimigo. Tá? Então a gente vai definir 3 estados de comportamento: patrulha, perseguição e ataque. E a gente vai ver como a gente também pode utilizar vetores aí na jogada.